Nos últimos meses, jogos baseados em anime começaram a mudar um pouco a sua imagem. Em janeiro, Dragon Ball FighterZ nos apresentou um jogo de luta mais técnico e dinâmico do que estávamos acostumados. Mês passado, a Bandai Namco lançou Black Clover, um híbrido de arena com Gundam-verse cheio de elementos de RPG que quebrou um pouco esse molde. Enquanto há algumas semanas, Hokuto Ga Gotoku introduziu Kenshiro a um universo mais Yakuza de ser. Se esses jogos representam os ventos da mudança e nos presenteiam com maior esforço por parte dos desenvolvedores, que agora parecem querer nos cativar com algo melhor e diferente, My Hero One Justice infelizmente representa a resistência de algo que se recusa a morrer, reutilizando uma fórmula conhecida de jogos de luta baseados em animes e jogando uma pergunta no ar: seria ele capaz de escapar dos estigmas desse gênero? Como dito anteriormente, My Heroes One Justice segue uma fórmula um pouco mais tradicional, a lá os primeiros jogos de Naruto na geração passada. O jogo nos entrega os já esperados Local Battle, onde podemos fazer PVP e PVC offline, online, training, um inesperado modo arcade e, obviamente, um modo história. Mais diferente daquele que o inspirou, o modo história é mais simplista, lembrando um pouco a estrutura de jogos do PS2, como Dragon Ball Budokai. A história em si segue os dois últimos arcos do anime, contados de uma forma bem resumida e em cutscenes que imitam quadrinhos americanos, onde você apenas escolhe as missões que por sua vez resultam em lutas de um round. No decorrer desse modo você liberará alguns cenários alternativos de What If, o torneio do festival escolar e o lado dos vilões. Mas infelizmente todos soam como desperdício de oportunidade, já que os What Ifs não levam a nada e a campanha dos vilões que poderia nos apresentar um cenário alternativo onde eles vencem, nada mais é do que a mesma campanha com o Senhor Anticlímax. Afinal, nós jogaremos com All for One, venceremos All Might e o jogo dirá na cena seguinte que All Might venceu. O jogo também conta com um interessante modo de missão, onde você sobe o nível dos personagens enquanto completa rotas específicas, cheias de bônus e limitações, como por exemplo a impossibilidade de se correr. Esse modo lembra bastante alguns elementos de jogos de luta mais antigos que se perderam com o tempo, tornando um bônus nostálgico e agradável, apesar de um pouco cru e básico. Nele você também pode arrecadar dinheiro mais rapidamente para o agora quase que tradicional sistema de customização, onde você pode comprar vários acessórios diferentes com o intuito de criar um visual único para o seu personagem favorito. Mas, verdade seja dita, esse modo parece ter sido introduzido às pressas, tendo poucas opções e essas poucas ainda fazem o favor de clipar frequentemente. A melhor forma de descrever isso é como se você estivesse tentando juntar os pedaços de um Lego em um de seus clones. As peças nunca estarão no tamanho certo, você forçará a barra e criará uma aberração deformada que definitivamente não deveria existir. A apresentação, por sua vez, é agradável, utilizando a excelente trilha sonora e dublagem da série em seu favor, enquanto os gráficos, apesar de um pouco primitivos para essa geração, ainda são dignos, conseguindo recriar o estilo do anime, mesmo que sofrendo um pouco com a falta de textura em seus cenários apáticos, cheios de efeitos fracos e decepcionantes, como as pedras que voam e desaparecem instantaneamente. Já o sistema de combate lembra mais o que vimos em jogos da CyberConnect 2, com partidas travadas em trios, onde dois personagens servem como assistência, enquanto o terceiro lida com o duelo. Essas partidas, por sua vez, acontecem em cenários 3D bem vazios, que tentam reviver a mudança de planos de Naruto Ultimate Ninja Storm, mas infelizmente isso mais atrapalha do que ajuda. Para piorar, o sistema de combate segue a mesma fórmula desgastada dessa franquia, com um botão de pulo, dash, agarrão, defesa e mais 3 de ataque. O primeiro é um golpe fraco que, quando apertado seguidamente, ativa um combo automático, enquanto os outros dois, que tecnicamente servem como médio e forte, ativam seus quirks, que variam de um personagem para o outro. Por exemplo, com o botão caminhar e disparar projéteis que se conectam para criar uma corrente elétrica, enquanto o outro basicamente solta um choque do trovão. Por outro lado, personagens como o Muscular precisam criar buffs para em seguida fazer investidas, ativado com o pressionar de um botão enquanto você aperta seu direcional para algum lado. Esses comandos variam levemente de um personagem para o outro, mas sempre rotacionam entre um golpe que quebra a defesa ou cria super arma, lhe deixando temporariamente vulnerável. Cada um dos personagens também traz consigo 3 especiais diferentes, facilmente ativados com apertar de um botão enquanto segura a defesa. Esses especiais são legitimamente legais de se ver, mas isso é tudo que temos à disposição no quesito gameplay. Se você aguardava um sistema de combate acessível e recompensador, eu infelizmente devo informar que esse não é o caso. Verdade seja dita, não estamos diante da depressiva falta de variedade presente na maioria desses jogos, onde todo mundo funciona exatamente do mesmo jeito. Entretanto, essa máxima se aplica aos comandos brutalmente limitados e truncados, que só nos entregam 3 ataques para cada personagem, todos ativados exatamente do mesmo jeito. Para piorar, o balanceamento do jogo é bem questionável e esporadicamente ações falham, seja porque seu personagem está a 1 cm do chão graças ao caos e tracking do seu dash,
ou simplesmente porque a câmera e controle não quiseram registrar essa ação naquele momento. Tentando compensar essa fragilidade óbvia no gameplay, My Hero até tenta criar um certo tipo de complexidade, com a introdução de Just Guards, Hangouts, tornando os especiais bem demorados para se carregar, colocando um limite de dano nos combos e obviamente introduzindo a mecânica de combos manuais, que permitem maior improvisação. O problema é que com tamanha repetição e banalidade de seu sistema, mesmo um vasto elenco de 20 personagens, 22 se você contar os DLCs, é rapidamente invalidado graças à sua falta de profundidade e de certa forma, variedade de comandos. Eu poderia dizer que isso torna um jogo decepcionante, mas para se decepcionar é preciso ter uma expectativa. Na indústria dos games existe um conceito que eu considero distorcido, alegando que muitos desses jogos são criados nessa estrutura simplória não por preguiça, mas para ser mais acessível e assim agradar seus fãs. Sim, existem jogos de luta com curva de aprendizado longo, como por exemplo Injustice ou Street Fighter 4, ou até mesmo hostis e complexos demais para novatos, como é o caso da série Virtua Fighter ou Dragon Ball Hyper Dimension. Porém, existe um meio termo, algo que consegue recompensar os jogadores experientes, mas ao mesmo tempo ser acessível para pessoas que nunca triscaram em um jogo de luta. Street Fighter 2, Persona 4 Arena, Tekken, mais recentemente Dragon Ball FighterZ fizeram isso, provando que você não precisa criar gimmicks como correr pela parede ou jogar coisas na tela apenas para criar uma distração e tentar esconder o combo anal e esquecer o seu sistema de combate pode ser. Tragicomicamente, jogos da Bandai Namco têm um online bem problemático e cheio de lag, mas justamente esse jogo ganhou um dos netcodes mais impecáveis que eu já vi em anos, onde em mais de 60 lutas eu só me deparei com lag uma vez. Em resumo, My Heroes One Justice não só é um retrocesso, como um desperdício de uma excelente licença. Fãs da série certamente podem encontrar alguma diversão ignorando o sistema de combate pobre e problemas de balanceamento, graças à sua excelente dublagem ou por ser um dos únicos jogos da franquia disponível para o público. Mas qualquer outra pessoa, especialmente fã de jogos de luta, dificilmente encontrará algo nesse verdadeiro cemitério de criatividade.